Oi, pessoal. Eu sou a professora Valdinéia, professora de língua portuguesa dos 6º e 7º anos da Escola Luiz Pinheiro Ferreira e professora de sociologia dos 9º A, B, C e D desta escola. Gente, devido a essa situação de distanciamento social, não está sendo possível a gente poder estar junto nesse momento. A gente vem se falando através das lives, dos encontros pelo Cisco Ibex, mas hoje, em especial, eu trouxe um convidado para falar com vocês sobre um assunto que é muito importante, tanto na atualidade quanto no futuro de vocês. Então, alunos, é o seguinte, nós vamos falar hoje sobre a criação dos partidos políticos. Para isso, eu convidei uma pessoa muito importante na nossa cidade e uma das pessoas mais importantes no assunto, não só que eu conheço, mas que existe nesse momento, que é o Dr. Márcio Antônio, advogado, filiado há 24 anos no partido político, no partido no PTB, um partido que existe há 75 anos. Advogado, ele foi advogado da Câmara de Vereadores de Rolim de Moura por 9 anos, ele foi procurador do município de Rolim de Moura por 4 anos, assessor legislativo da Assembleia Legislativa por 4 anos e atual presidente da OAB da subseção aqui da nossa cidade. Por isso eu trouxe uma pessoa da nossa cidade, aqui de Rolim de Moura, para vir falar com vocês hoje sobre a criação dos partidos políticos do Brasil. Quero falar para vocês também que tanto eu quanto o Dr. Márcio, nós estamos sem a máscara, porque nós estamos gravando no escritório dele, respeitando todas as normas de segurança, e por conta disso, tanto o distanciamento quanto a higienização prévia, por conta disso nós estamos sem máscara, mas quero que vocês saibam que nós estamos respeitando todas as questões de segurança. Doutor, eu gostaria que nesse momento o senhor falasse para a gente e explicasse para os nossos alunos como se deu a criação dos partidos políticos, em especial que o senhor focasse aqui no Brasil. Jovens, a professora Val me fez a visita agora pedindo para que nós pudéssemos trocar umas informações com vocês, e a relação geralmente de professor e aluno é uma via de mão dupla, onde você aprende e ensina. Então eu vou compartilhar um pouco do que eu tenho de experiência partidária, o que eu tenho de política, digamos, aqui da nossa região, da nossa cidade, e talvez isso venha a contribuir para vocês formar uma consciência política tão necessário nesse momento que nós vivemos. Primeiro, partido, acima de tudo, é uma instituição do Estado. Tá? Para entender o que é política, nós temos que dar um recuo, dar uma voltada. Então vamos voltar, digamos, quando os gregos, há 500 anos atrás, 500 que eu falo, 500 anos de Cristo, eles começaram a conviver em polis, em cidades, e aí se estabeleceu o que era política, que é aquilo que era de interesse de todos que viviam na polis, as pessoas que moravam na polis. Há 500 anos antes de Cristo, eles se reuniam numa praça chamada Ágora, todos os homens, bem claro, os homens, né? As mulheres não tinham essa participação, votavam e tinha voz. Lógico que, avançando, você não tem como ter uma democracia onde, no caso nosso do Brasil, 230 milhões de pessoas pudesse ter voz e voto. Então você tem um sistema de representatividade. O que é isso? Você organiza pessoas que são eleitas e representam segmentos da sociedade. Tá? E isso não tem como se fazer, por exemplo, o grupo de estudantes teria um representante, o grupo, digamos, de feirantes teria um representante. Então você tem o quê? A figura de partidos. Então partidos, a própria etimologia da palavra, é parte de um todo. Então os partidos se organizam, buscam ali uma convergência de ideias, de pensamento, e no Brasil hoje a natureza da instituição ela é tão forte que o partido inclusive hoje é financiado pelo próprio Estado. O Brasil, no caso, o Tesouro Nacional financia os próprios partidos. E esses partidos, em tese, confluem ali as ideias de um grupo, e esse grupo, em tese, participa do processo eleitoral. Hoje é requisito para você ser candidato, você ser filiado a um partido. E o partido decide quem são os candidatos. Então a importância do partido na estrutura nossa, ela vem dessa ideia.
Para vocês compreenderem, quando eu menciono instituições, o que são instituições? Instituições é aquilo que garante a estabilidade de um grupo de pessoas, que vivem no mesmo território. Então, todo país tem instituições. Elas podem ser democráticas ou não. No caso nosso, nós temos um regime democrático onde as pessoas se submetem às instituições e essas instituições governam, digamos, nossos interesses, privilegiando ali o interesse de todos que convivem nesse mesmo território, nesse mesmo grupo. Então, para a gente compreender a questão da instituição, vou dar uma ideia. O que seria uma instituição? Nós temos o poder legislativo, nós temos o poder executivo e o poder judiciário. A princípio são os três poderes. Os três poderes formam, digamos, as instituições máximas de um Estado, no caso de uma organização social. Então esses três poderes, geralmente nos países democráticos, eles são independentes e são harmônicos. Tá? Para entender isso, da onde veio a ideia dos três poderes? Aristóteles, isso já há 300 anos antes de Cristo, o que ele pensou? Tá? Isso é um pensamento grego também, que só o poder pode conter um poder. Então só um poder pode segurar um poder. Então por isso que eles são independentes e harmônicos. Então os três poderes pensados por Aristóteles, qual a ideia dele? O poder judiciário pensaria, digamos, o passado, o que foi feito. O poder legislativo pensaria o futuro. E o poder executivo executa o presente. Essa é a ideia aristotélica dos três poderes. A independência e a harmonia dos três poderes é exatamente isso. Seria como, digamos, em um mundo tivesse três gigantes, três poderosos. E esses três eram obrigados a conviverem harmonicamente, porque um pode, digamos, conter o outro. Então, essa é a harmonia da teoria da tripartição de poder, que foi desenvolvida depois no Iluminismo, pelo Montesquieu, que estabeleceu essas bases que nós conhecemos hoje em todo o mundo moderno. Mas, a princípio, isso veio do pensamento aristotélico, concebido, na verdade, 300 anos antes de Cristo, antes do nascimento de Cristo. Esse seria, digamos, a compreensão dos três poderes, a compreensão das instituições e onde estão os partidos. Então, os partidos fazem parte dessas instituições que integra e harmoniza a estabilidade de uma comunidade que seria o Estado. Doutor, eu gostaria também que o senhor falasse para os nossos jovens duas situações. Primeiro, sobre a Constituição de 88, até a atualidade, como que se dá essa questão dos partidos políticos? Após a nossa Constituição, né, que garante tanta liberdade de expressão, inclusive, entre outras coisas que é tão importante para os nossos jovens, inclusive a liberdade para que eles, os jovens, possam votar e possam escolher os nossos representantes, e que o senhor focasse nisso também, a importância deles irem às urnas, deles escolherem, ou talvez, por que não, eu acredito que seja a partir dos 18 anos, deles se candidatarem e se tornarem nossos representantes. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho disso para eles. Primeiro, é uma gentileza da professora Val, mas doutor, eu sou apenas um advogado, tá? Doutor tem que ter um mérito, você tem que submeter a um curso. Então, Val, só para deixar bem claro, eu sou um advogado, tá? Até uma questão curiosa, nós estamos falando com alunos, a questão de se chamar doutor, há quem diga que tem um decreto do Império dizendo que os bacharéis em direito seriam chamados doutores, mas odiernamente ou no mundo contemporâneo a gente necessita de ter uma formação, um título para merecer esse título, tá? Então eu sou apenas um advogado, estudioso e curioso em sociologia e política. Vamos lá. Primeiro a gente tem que entender nesse quadrante que nós vivemos hoje, após a redemocratização, que nós tivemos uma ruptura. Então nós tivemos, após a República Velha, um período de estabilidade institucional, houve uma ruptura em 64, e aí em seguida você teve uma Constituição feita durante o regime militar, né? E essa Constituição estabeleceu dois partidos, tá? Um partido que era digamos, pró-revolução, que eles chamavam na época, que era o regime de exceção, e uma que abrigava, digamos, opositores. Então você tinha aí as duas legendas em tese que protagonizaram esse período pré-88. Então você tinha a Arena, que representava o governo militar, e você tinha o MDB,
que chamava na época MDB, depois passou para MDB e voltou a chamar MDB novamente. Então você tinha essas duas agremiações. Tá. Com o entendimento dos donos da revolução em tese, do golpe, eu falo as duas expressões porque há quem entende que foi uma revolução, há quem entende que foi um golpe. Tá? Eles entenderam que haveria um momento de uma abertura, tá? Uma abertura. E houve, em tese, um processo chamado, vocês vão encontrar isso em qualquer pesquisa, direta já, e o governo permitiu naquele momento que fizesse uma transição. Então houve um colégio eleitoral que foi organizado, onde votavam as pessoas escolhidas dentro daquele sistema que havia, e houve na ocasião 2 candidatos. Um que representava o MDB e outro que representava a Arena. Tá? O candidato que sagrou vencedor, ele era do MDB. Tá? E a plataforma dele de governo era exatamente criar o quê? Uma nova base legal da nação brasileira, que chama Constituinte, né, como em todo o país. Para vocês entenderem que é uma Constituinte, há 2 situações. Então você tem o Estado, aquela organização que nós mencionamos, e você tem que ter a seguinte noção, o jovem tem que ter a seguinte noção. A Constituinte é uma norma que está acima de qualquer coisa, tá? Em qualquer norma, você tem a Constituição, ela está na pirâmide da ordem legal. E ela foi criada para quê? Ela dá segurança a nós, todos os brasileiros, contra o próprio Estado. Onde está o regramento, onde diz que o Estado pode fazer ou não fazer. E como se organiza esse Estado. É uma proteção do povo. Abaixo disso você tem as leis, que devem ser concebidas de acordo com essa Constituição. Exatamente para garantir e proteger nós, a população. Então você tem essa Constituição, foi criada em 88, e um dos pontos mais delicados e mais discutidos é exatamente permitir a pluralidade de partidos, ou seja, que os partidos poderiam se reunir em várias plataformas, em vários grupos de partidos, para discutir a política. Aqui nós voltamos a falar da antiga Grécia. Política é aquilo que envolve os moradores de uma poli. Então, a política seria organizada nessas instâncias, que são instituições, que são os partidos. E aí se permitiu, a partir dessa nova norma constitucional, que é a Constituição de 88, promulgada em outubro de 88, que foi a criação de vários partidos. E os partidos nós temos hoje. Tá? Chegamos a um número que passa de 4 dezenas, e aos partidos que, digamos, são responsáveis de gerir a discussão política, de estabelecer os argumentos de cada grupo, dentro de cada segmento. É por isso que os partidos estão identificados geralmente com uma expressão, Partido Trabalhista, Partido Socialista, o Partido Cristão, porque abriga ali os segmentos, os pensamentos dessa população que mora no estado chamado brasileiro, que é a República Federativa do Brasil. Bom, crianças, quero pedir desculpa ao Márcio, que é um amigo pessoal há muitos anos, nem vamos falar de tempo, mas o fato de eu chamá-lo de doutor não é pelo doutorado, mas é pelo respeito ao seu trabalho, à sua posição profissional e pelo fato de saber que você é um estudante sempre em busca de novidades. E eu acho que é esse o barato de chamar de doutor. Às vezes não é pelo título de ter feito doutorado, mas é pela sua posição profissional. Quero parabenizar assim de coração mesmo pela sua atuação profissional, pelo seu trabalho social, inclusive, né? E dizer que você é um grande exemplo para quem está nos assistindo agora, para todos vocês jovens, por você ter começado com tanta dificuldade ainda na juventude, e se você chegou até esse ponto que você está hoje, foi diante de muito trabalho, de muita luta e principalmente de muito estudo. Então se você chegou até agora nesse vídeo, é porque você é capaz de realizar tudo que você quer profissionalmente e socialmente, se você se espelhar em pessoas como o Márcio ou o Dr. Márcio, né? Então, nesse momento, Dr. Márcio, eu vou continuar chamando ele de Dr. Márcio, gente. Nesse momento, eu gostaria que você explicasse para os jovens as diferenças dos tribunais, do STF, do STJ. Gostaria que você explicasse sobre essas diferenças e a importância de cada um deles para a nossa sociedade atual, focando
no que é preciso para, em termos de estudo ou de conhecimento, para chegar a ser um dos ministros desses tribunais? A professora Val é sempre uma provocadora, eu adoro ela exatamente por essa forma que ela tem. Mas vamos à questão dos tribunais. Como eu havia mencionado a vocês, os três poderes têm essa função. O Poder Legislativo, formado pelos deputados a nível estadual, os deputados federais a nível federal e os nossos vereadores a nível municipal. Então, na República Federativa do Brasil, que é uma federação, nós temos três entes. Nós temos o ente, a União, nós temos os estados e o município. Esses entes, eles estão divididos, aquilo que nós tínhamos mencionado, em poderes. Né? Então, nós temos dentro da nossa cidade aqui, nós não temos o poder judiciário, até porque seria um custo muito grande. Então, nós temos aqui o poder legislativo e o poder executivo. A nível de estado, nós já temos o poder judiciário, o poder executivo e o poder legislativo. E na União também nós temos o poder legislativo, o poder judiciário e o poder executivo. Então essas instâncias, né, esses entes formam o que nós chamamos de República Federativa do Brasil. Voltando lá na fala anterior, então o poder judiciário, isso é um pensamento aristotélico, tá? Ele está cuidando do que foi feito, o que aconteceu, os fenômenos político e jurídico acontecidos. Os parlamentares, no caso os vereadores, deputados estaduais, deputados federais, eles estão legislando para fatos futuros, eles estão produzindo o que, de tese, pode-se fazer o Estado e nós, cidadãos. Então, essa é a ideia do Poder Legislativo. E o Poder Executivo, ele está executando, ele está, digamos, promovendo o bem-estar da comunidade, seja a nível de Estado, seja no âmbito da União, seja no âmbito do município. Então, nós temos aí os poderes, são instituições, nós temos o Ministério Público, que é uma instituição também elencada pela Constituição, e temos os partidos políticos. A questão do judiciário, para vocês compreenderem esse poder que, em tese, integra essa estabilidade nossa da República. O poder judiciário, você tem o funcionário, o membro dele, que é o juiz, tá? Que ele acessa esse cargo através de um concurso público de provas e títulos. Você tem esse juiz, ele trabalha num regramento ele inicia uma carreira numa comarca pequena, dentro do estado, digamos, as comarcas são divididas conforme o tamanho da cidade, e ele vai subindo nessa carreira, ele vai avançando nessa carreira. E chega um dado momento que ele chega a desembargador, ele vai integrar, digamos, a cúpula do poder judiciário estadual. Tá? Esse é o ponto. Esse tribunal, que é o Poder Judiciário, que atua na capital dos estados, no caso do nosso país, os desembargadores são formados por esses juízes de carreira, também por 1/5 de membros do Ministério Público e 1/5 de advogados. Tá? Então, um advogado, num dado momento, uma instituição também que é desse sistema nosso, nós estamos mencionando, que é a OAB, ela seleciona um indivíduo, ou um grupo de indivíduos, no caso da OAB, ela seleciona um grupo de indivíduos, que é encaminhado ao governador do estado, em um dado momento, para simplificar o processo, a OAB seleciona uma quantidade de nomes. Esses nomes é encaminhado ao tribunal, o tribunal onde está a cúpula do judiciário. A cúpula do judiciário separa 3 nomes, que é encaminhado ao governo do estado. E o governo do estado seleciona um nome. Então, nós chamamos 5º constitucional. Tem da OAB e do Ministério Público. Então, essas duas instituições separam e encaminham também esses nomes. Então, você tem o Poder Judiciário a nível de estado, formado por desembargadores, da cúpula, que seria a cúpula do Poder Judiciário, e mais esses indivíduos que representam a Ordem dos Advogados do Brasil e o Ministério Público. Tá? A nível de governo federal, você também tem o poder judiciário, tá? Justiça Federal, tá? E ela é formada, aí você já tem os tribunais superiores, você tem o STF, o STJ e o TSE. Vamos dizer a atribuição constitucional de cada um. O TSE, ele é responsável de organizar a questão política, né? Ele é o responsável de promover as eleições, organizar, disciplinar e apurar as eleições e tudo mais. Tudo que refere a eleições
é a cargo do TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral. O STJ, qual a função dele? É um órgão que está em Brasília e as decisões dos desembargadores de Rondônia, elas podem ser submetidas a esse tribunal e ele vai decidir. Como se preenche essas vagas no STJ? O STJ você tem um grupo que é, digamos, a cúpula da Justiça Federal, também feito por juízes federais que integram essa corte, tá? Que seria a corte. E da mesma forma você tem membros da OAB e membros do Ministério Público que integram também essa corte. Tá? O outro Tribunal Superior é o STF. O STF, a Constituição, o Constituinte, quando criou aquela norma que eu mencionei para vocês, que ela existe para proteger a gente do Estado, é a norma máxima que protege a gente do Estado. O Estado que eu falo é as autoridades que estão abaixo da Constituição. Todos estão subordinados a essa norma. Então, o Constituinte, que foi um grupo de pessoas numa Assembleia, que entendeu que aquilo era o essencial, era o necessário para que nós convivêssemos em harmonia e buscassemos o melhor ou o bem-estar possível, estabeleceu que o STF seria um tribunal, ele já existia, tá? Só foi, digamos, dada outras atribuições, dizendo que ele seria o guardião da Constituição e decisões tomadas pelo STJ e em algumas situações, quando envolve a questão da Constituição, será submetida a esses ministros. Nesse caso, são 11 ministros. O sistema da escolha dos ministros do STF, ele tem a seguinte forma, tá? Quando se abre uma vaga, ela não é mais provida nem pelos, digamos, os juízes embargadores, né? Não é aquela, é uma decisão que é uma escolha do presidente, né? O presidente faz a escolha e ele submete a outra instituição, que é o Senado, que integra o poder legislativo da União. Voltando lá, só para não perder, digamos, aqui o link, o Poder Judiciário da União, o Poder Legislativo da União, ele é bicameral. Você tem a Câmara dos Deputados, tá? Formado por representantes do povo, né, que são eleitos nas eleições, e você tem o Senado, que é representado pelos, em tese, eleitos também, né, mas são representados pelos representantes dos estados. E nesse caso você tem 3 senadores para cada estado do Brasil. Tá? E já a Câmara, ela é representada por deputados eleitos. Quando o presidente da República escolhe um nome, tá? Então ele, conforme tem a visão dele, a visão política dele, a interpretação de mundo que ele tem, ele escolhe um indivíduo, tá? Que tem um requisito que a Constituição fala, como é que esse cara, a idade, a formação, o conhecimento. Esse nome escolhido por ele é submetido para referendo do Senado. E o Senado vai dizer se aprova ou não aprova esse caboclo. O Senado aprovando, ele assume um cargo no STF e esse cargo é vitalício. Ele fica lá até fazer 75 anos hoje. Era 70 e ampliou para 75 anos. Então esse é o sistema que é digamos, seria o órgão máximo do judiciário. E esse órgão máximo do judiciário é aquele que está acima de todos, digamos, todos os órgãos jurídicos. Então a última fala em questão de norma, de lei, é do STF, esse tribunal máximo que está lá. Ele só não está acima da Constituição, tá? Porque todos os poderes e todos nós estamos submetidos à Constituição Federal. Essa é a norma máxima em qualquer país democrático. Então, se existe algo acima de todos os que governam e acima de todos nós, é a Constituição Federal. Bom, doutor, quero agradecer ao senhor pela disponibilidade. A gente sabe que em tempos de pandemia está sendo tudo muito complicado, tudo muito difícil, e ainda assim o senhor veio a contribuir com a educação no nosso município, talvez até em outros estados também, né, tendo em vista que tem muitos jovens aí fazendo pesquisa. A gente está sem ministro da educação, a gente não sabe como que vai ser o Enem, mas isso não nos deixa desamparado. Porque o importante sempre está buscando novidade, está buscando conhecimento, está buscando aprendizado. E eu quero, em nome de todos os professores, em nome de toda a família Aloysio Pinheiro Ferreira, agradecer ao senhor pela disponibilidade e conto sempre com a sua visita na nossa escola. De repente você pode ir tirar as dúvidas pessoalmente, em breve,
Assim que isso tudo acabar, você está convidado a poder ir lá, falar com os nossos jovens, explicar, tirar dúvida. Mas enquanto isso, a gente fica aqui pelo canal no YouTube. Agradeço mais uma vez e espero que isso tudo passe rápido e que a gente possa voltar ao normal o mais breve possível. Professora Val, prazer é o meu aqui. Eu acho que nós temos essa responsabilidade de ajudar a formar os jovens, e a gente nota o esforço dos professores num momento tão difícil desse. Estão tentando transmitir conhecimento, estão tentando instruir os nossos jovens, e isso é muito importante. Eu sou um grande, eu diria até um professor frustrado, que o meu sonho era ser professor, não consegui por circunstância. Minha irmã é professora e ela até hoje fala que eu fui um grande incentivador. Tentei passar aqui os conhecimentos e de uma forma, um pouco que eu sei, de uma forma simples. Talvez ficou um pouco truncada, espero que em outra oportunidade a gente consiga fazer isso de uma forma mais didática, mas a gente tenta transmitir de alguma forma. O que eu digo para os jovens? Vocês devem participar da vida política. O que é a vida política? Na casa de vocês têm uma política, tá? Saber entender quando o pai chega cansado, o que vai falar, como não vai falar, saber o momento certo de você pedir alguma coisa para sua mãe, saber administrar, digamos, os poucos recursos de brincadeira com os irmãos. Isso é política. Então vocês, no dia a dia de vocês praticam política. Vocês devem, já nessa idade, começar a buscar também um partido, aquela parte de um todo que vocês identificam com aquela visão, porque todos os partidos têm geralmente um segmento chamado jovem. E aí vocês participar do dia a dia, porque quem faz a política somos nós. E aquele que não gosta de política, ignora a política, será governado por aqueles que gostam. Então é importante que todos nós participamos da vida política da nossa cidade. Nessa pandemia também ficou claro a importância do poder municipal, a importância da democracia municipal e a importância dos parlamentares municipais. Então nós temos hoje uma situação onde a relevância do vereador, que é, digamos, onde as pessoas moram na cidade. Então a relevância desse parlamentar na nossa cidade tornou muito necessário acompanhar como ele está agindo, como se está gastando o dinheiro da nossa cidade, como estão pensando as leis da nossa cidade, como estão pensando no estacionamento da nossa cidade. Isso tudo é política. E nós no modo geral, e eu proclamo os jovens a participar da política. Vão para a política, vão ouvir os políticos, participem de uma sessão da Câmara. A nossa Ágora aqui tem reunião toda semana. Então, como em tese é impossível ouvir, digamos, 50 mil habitantes de Rolim de Moura numa assembleia, nós temos os representantes. Então é bom saber quem são nossos representantes, como eles pensam, como eles pensaram nos últimos 4 anos, e aí a gente formar um raciocínio, um pensamento para eleger a próxima Câmara. Essa é uma forma de participação. No âmbito da família, discutir com o pai, com a mãe, como é que é isso, como é que é aquilo. Isso faz parte da política. E isso é o nosso futuro. Isso é o nosso presente, é o nosso futuro. E é importante que vocês tenham essa compreensão. Além da leitura, evidentemente, que é indispensável, ninguém aprende por osmose, por mais que as ferramentas de busca hoje simplifica a vida, nada vai substituir uma leitura de um livro. Então eu vivo dizendo isso para os meus filhos, para os meus amigos, vão ler, é importante, tá? E isso faz parte do conhecimento, do aprendizado. Talvez nós chegamos ao ponto que nós chegamos por ignorar muito tempo a política. Criou-se uma fala que todo político é bandido, todo político é corrupto. Veja, olha o pensamento, eu vou trazer uma forma bem simplificada. Quem são os políticos? Eles saem do nosso meio. Então, é o nosso vizinho, é o pai de um amigo nosso, ou seja, os nossos dirigentes são pessoas da nossa comunidade, são do nosso meio. Se eles são bem ou ruim, é porque nós somos assim no todo. Tá? Não existe nenhum país onde os governantes são virtuosos. Por quê? A virtuosidade dos políticos, ela reflete a sociedade. Então nós temos que nos educar, nós temos que aprender, nós temos que participar para construir e exigir representantes melhores. Se a gente não fazer, a gente ignorar, seremos governados pelo que nós temos, talvez, de pior da sociedade. Então a importância de todos participarem desse processo político. E aí, os partidos políticos, aquilo que eu falei lá atrás, que são as instituições, é o ambiente adequado. Tá? É o ambiente adequado onde você vai discutir isso. Então, jovens, busquem saber como é que funciona a política da nossa cidade, do seu bairro, da sua escola,
de repente do seu clube que você participa, do seu grupo de amigos, tudo isso é política. A política nos trouxe até aqui e só ela pode nos conduzir aonde a gente quiser. Obrigado, professora Val. Obrigada, eu que agradeço.